Dando início ao nosso estudo nesta noite, sequência de estudos bíblicos falando sobre os catecismos de Lutero, nós hoje estamos chegando ao estudo do sétimo mandamento. Vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, graças te damos por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas, sobre nossos lares. Nós viemos nu a este mundo, nu podemos deixá-lo, pois tudo nesta vida pertence a Ti e nós somos apenas passageiros. Te louvamos e agradecemos pelas dádivas que recebemos ao longo de nossa vida, pessoas, bem como bens materiais, úteis e importantes para a manutenção e o bem-estar da vida. Acompanhe-nos neste estudo, nesta noite, e dá-nos, Senhor, a sabedoria para sempre colocarmos a Tua palavra em primeiro lugar em nossa vida. Usarmos todos os recursos ao nosso redor para o bem do próximo e para a honra e glória do Teu santo nome. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ressurreto, vivo para sempre. Amém. Muito bem. Nós queremos cantar o primeiro hino. Vou convidar aí o Richarles para nos conduzir. Hino 65. Jesus em tua presença, eu reúno aqui. Vamos tua face e rendemos a Ti. Novo dia, tua morte trouxe vida a todos nós. Deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos aqui. Vamos tua face e rendemos a Ti. Novo dia, tua morte trouxe vida a todos nós. Deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui para te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Sétimo mandamento, não furtarás. Né? Aí diz Lutero para nós, aí aos pequenos e aos grandões, né? O que a gente pode aprender com essa palavra do Senhor lá em Êxodo capítulo 20, né? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não tirar do nosso próximo o dinheiro ou os bens, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos. Mas devemos ajudá-lo a melhorar e conservar os seus bens e o seu meio de vida. Né? Essa aí é a orientação de Lutero para cada um de nós. Acho que antes de a gente começar a entrar no tema em si, né, é interessante nós observarmos, não sei se todos, pelo menos os meus alunos passaram por isso, a gente observar que Lutero, em todos os mandamentos, especialmente na descrição para
crianças e adolescentes, né, os jovens, e ele começa a explicar os mandamentos com essa expressão, né? Devemos temer e amar a Deus, né? Abrindo essa questão, por que vocês, se já estudaram ou quem lembra, né, abro para todo mundo, por que Lutero traz essa expressão praticamente repetitiva em todos os mandamentos? Porque essa introdução é isso? Isso. Que ele sempre coloca, devemos temer e amar a Deus. Porque esse é o princípio, né? Essa é a base pela qual nós devemos fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Pelo fato de amar, de temer a Deus. Então é como se a gente estuda na lei, né? Toda lei que existe, ela tem que ter um fundamento básico. Uhum. E o nosso fundamento como pessoas de Deus, eu acho que esse é o principal. Se a gente faz ou se a gente deixa de fazer alguma coisa em virtude de temer e amar a Deus. É isso que nos move. Senão, nada faria sentido. Isso, né? A gente apenas entende e se aproxima desse Deus conhecimento de Cristo, né? De conhecer a Cristo e o seu evangelho, né? Entender que no primeiro momento, quando a gente vê a sua lei, ela nos causa temor e nos leva até mesmo ao terror, né? Porque a lei de Deus é perfeita e ele exige sejam santos como eu sou santo, né? Então isso nos causa temor e terror. Mas, ao mesmo tempo, por causa de Cristo, né, Lutero nos convida a amar esse Deus e olhar agora os seus mandamentos, a sua lei, né, como um conselho, uma orientação de amor a cada um de nós, seus filhos, né? Que muito embora não possamos ou não consigamos cumprir essa lei perfeitamente para a nossa salvação, né, essa lei, por causa de Cristo Jesus, que já nos perdoou e nos convida a esse amor de Deus, essa lei serve para a nossa orientação de uma vida prática, né? Tanto no culto, como a gente já viu nos primeiros 3 mandamentos, como nos nossos relacionamentos, né? Na vida civil. Então, vamos dar uma olhada aqui, a gente continua seguindo alguns pontos. Vocês têm o texto aí, eu mandei para vocês, e aí eu fiz aqui alguns apontamentos básicos nesse texto. Lutero conectou os bens, né, como algo positivo, e possuí-los não seria um problema em função dos outros. Isso é interessante nós vermos, e a Igreja Católica, embora na Idade Média tivesse uma propriedade muito grande, né, era estimulado as pessoas que a usura, né, nesse daí a busca por lucro, o interesse em aquisição de bens, né, e patrimônio, isso era tido como algo negativo, né? E todas as pessoas eram estimuladas a desprender-se, né, do acúmulo de bens, e tanto que a vida monástica, que era, né, envolvia dentre os 3 votos, né, o voto da pobreza, era tido como uma atitude nobre e elevada em relação às demais pessoas, pelo ensino da igreja, né? Lutero volta, então, pelos seus estudos, pela própria narrativa bíblica, e ele entende que os bens, né, eles são algo positivo porque são parte da criação de Deus, né? A natureza e tudo que da natureza conseguimos extrair ou extraímos, né? Tudo isso tem o seu valor positivo. A gente pode até mesmo dizer, de certo modo, neutro, né? Porque é da criação de Deus, né? Deus fez tudo bom, e aí ele traz aqui, o professor Prunzel traz aqui alguns textos, né? Direto do primeiro capítulo de Gênesis, onde Deus, em cada um dos dias, ao final de cada etapa da criação, ele olha a sua criação e viu Deus que tudo era bom. Portanto, tudo que existe no mundo é bom, né? E não há em si nenhum problema em você ter ou fazer uso dos bens que são colocados por Deus no mundo e nós, então, administrarmos, só para eu não avançar demais, né?
na explicação. E aí vem o segundo ponto, onde Lutero também afirma, à luz do primeiro mandamento, que os bens não podem ocupar o coração, mas devem estar no controle das mãos. Então, Lutero está afirmando que todos os bens que existem no mundo, primeiramente, em primeiro lugar, são bons porque foram criados por Deus. Agora, como eu me aproprio desses bens, né? E de que modo eu faço uso desses bens, isso é que faz a diferença entre o bem ou o mal, né? Segundo a orientação do Senhor. O que está querendo colocar aqui para nós é quanto àquele versículo bíblico, né? Onde está o teu coração, o teu tesouro, né? Isso torna para você seu Deus. Quando a história do jovem rico, né? Que dizia para si mesmo que tinha cumprido e estava cumprindo todos os mandamentos. E quando o Senhor Jesus o desafia, né? Vende todos os seus bens, dá aos pobres e vem e me segue, né? Aquele jovem foi triste para casa, porque Jesus mostrou que, por mais que as palavras dele fossem coerentes, uma palavra bem organizada, né, bem estruturada, não, Senhor, eu conheço todos os mandamentos desde que eu era menino, né? Na verdade, o coração dele estava distante, né? Ele estava escravo dos bens que, na verdade, deveriam estar a serviço, né? E aí, então, vem o segundo ponto, né? Eles devem estar no controle das mãos, né? Por que Lutero usa essa expressão, controle das mãos? A gente vai falar um pouco dela mais à frente, mas a ideia de controle das mãos, porque é pelas mãos que nós, na verdade, trazemos o mundo até nós e o transformamos. Este é um símbolo que se utiliza, né, para a figura da mão. É pelas mãos que você pega o barro que está na natureza e com as suas mãos você o molda, né? Tanto faz dele um objeto de alimento como uma arte e um objeto de trabalho, né? Então, nesse sentido de apropriação e transformação dos elementos da natureza e daquilo que Deus de antemão cria, né, e coloca ao nosso dispor. Por isso ele usa essa expressão. Se vocês se lembram, ao longo do livro, nesses mandamentos, ele vem usando algumas figuras como símbolos, né? Começou lá no primeiro mandamento, falando sobre o coração, né? O órgão, o simbólico do primeiro mandamento é o coração, onde deposito a minha confiança, né? O segundo órgão ou sentido seria a fala, né, a boca, daquilo com que você fala, confessa a sua fé. Depois ele entra no terceiro mandamento, lembrando o ouvido, né, a orelha, o ouvido, a audição, aquilo que você deposita sua atenção, sua devoção, no terceiro mandamento, né, ouvir e gostar de ouvir a palavra de Deus. Aqui ele está usando novamente mais um dos nossos membros, né, do nosso corpo, um órgão do corpo também, para fazer essa alusão simbólica, né, do nosso corpo. Então, no sétimo mandamento, a ênfase está nas mãos, né, do que nós fazemos com os bens que Deus dá na construção do mundo. E é isso, né, que está escrito lá em Gênesis, que Deus concedeu para administrarmos. Bom, aí já está dito, né? Deus fez o mundo, criou de maneira perfeita, colocou nele o ser humano, lá antes, sem pecado, para fazer as mesmas coisas que ele espera de nós, ainda hoje. Como a gente vê, tem um texto bíblico lá em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados, né, para fazer as obras que de antemão tinha preparado para nós. Então, somos chamados por Cristo, pela fé, para sermos seus administradores, gestores da vida e do mundo que nós vivemos. Aí, a primeira pergunta de debate, pessoal, eu gostaria de ouvir vocês agora, né? Por que, então, no pensamento de Lutero, por que as mãos são um bom símbolo na administração dos bens? Vocês concordam com o professor, primeiramente? Eu concordo, nesse sentido fica uma boa ilustração
aquilo que a gente viu até aqui, né? Com os ouvidos nós ouvimos, com a boca nós proclamamos, e aí com as mãos, simbolicamente, a gente pegando e trabalhamos, né? Com as mãos desse jeito que também representam o trabalho para a manutenção do seu serviço, mas também representa aquilo que cuida, né? Então, com as mãos você tanto trabalha para conquistar e também cuida, mantém. Então, a gente sempre usa também esse símbolo para falar das mãos de Deus que está a cuidar de nós, né? Então, Deus também cuida e desse modo Ele está trabalhando para que o mundo se mantenha. E acredito que seja um bom símbolo nessa administração dos bens, né? Lembrando aquela música, né? Estamos no mundo, mas mas daqui nós não somos. Nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Acho que nessa representação, acho que é um bom símbolo para o professor também. Muito bem. Qual a relação que podemos estabelecer entre o coração e as mãos quando se interpreta a sétima palavra? Eu vejo que, assim, na minha interpretação, é que o coração significa que é algo para ser guardado dentro da gente, como algo sagrado, algo que tem a nossa adoração, né? O nosso ser espiritual. E a parte na mão quer dizer que não é algo assim para mim, é algo para compartilhar, é algo para administrar, como o Richardson falou. Quer dizer, uma coisa que a gente é diferente de você adorar aquilo, de você ter aquilo como se apegar àquilo. A mão, ela está disponível para partilhar, para administrar, para compartilhar. Não sei se eu respondi. Uhum. O coração é aquilo que está envolvido, aquilo que está cheio, onde está o seu apego, né, o seu amor. Né? Esse é o nosso maior amor, de reconhecer, saber desse Deus Criador e colocar a nossa vida nas mãos dele. Né? E que tudo quanto temos, né, a própria vida, e aí eu posso isso assim, de um modo particular, em termos de experiências próximas, né, é o fato de você estar adoecido, sentir-se acolhido pelas pessoas, pelos profissionais que nos atenderam, né, pelo sentimento, aqui no caso, em casa, né, da Luane, fisicamente mesmo, de cuidar, de preparar o alimento, né, tudo isso, nesse sentido que a gente sozinho, né, a gente vem sozinho, como eu falei na oração no início, a gente vem sozinho ao mundo, mas Deus não nos deixa sozinho. Então, cada pessoa que Ele vai agregando à nossa vida, isso é presente de Deus. Né? E como é que nós vamos agora usar, né, de todas essas coisas que recebemos das mãos de Deus, colocar as nossas mãos em repartir. Por isso eu trago ali aquela figura, acho que bem legal, que a mão é algo que está a partir, né, é menor. Né? Eu faço as coisas boas, e nós temos visto diversas, o pastor que mostrou essa semana, a mãe dele, uma senhora já, e está usando do seu tempo e da sua habilidade, fez quase 1000 máscaras de proteção, né? Não sei se são descartáveis ou não, mas aquilo para uma entidade, né? Então, ela depositando do seu tempo, do seu talento, da sua força, de modo agradecido. Ou seja, se Deus está dando a ela essa saúde de condições, né, num tempo e num momento em que ao redor dela, ao redor de muitos de nós, pessoas estão perdendo, morrendo, né? Então, ela está usando o seu tempo e do seu dom a serviço, né, para o próximo. Como ela não é médica, como ela não é enfermeira, né, como ela, de certo modo, não pode se sair de casa por uma medida restritiva, ou seja, é a ação de alguém que está cuidando e zelando da vida dela, ela usa do recurso que ela tem. Né? A máquina e a habilidade com costura produz algo em favor de alguém, né? Que são as máscaras para serem doadas. A gente pode jogar uma série de outros exemplos. Né? Eu estou dizendo, a ação social cristã é esse bem que se faz ao mundo movido pelo amor que Deus tem por nós. E que ao reconhecer, nós também nos sentimos constrangidos
a repartir com outras pessoas. Ia lembrar o texto de 1 João, aquele versículo, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Sim, o apóstolo João, nessa carta, ele fala, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo é mentiroso. Como pode você amar a Deus a quem não vê e odiar o seu próximo a quem você vê? Então, se você ama a Deus, demonstre, né, esse amor, terne esse amor no cuidado, né, na atenção, na oração, né, no serviço ao próximo. Certo? Continuando aqui as nossas falas, tem o aspecto da economia, o sétimo mandamento e a vida econômica. Então, imagino que esse texto, essa fala aqui do professor, tenha vindo porque tem um livro do sociólogo alemão, né, Max Weber, que discute muito ética protestante e o espírito capitalista. E aí é trazido esse ponto no nosso livro, no texto. Lutero não era nem capitalista, nem socialista, e muito menos materialista. Lutero era considerado, assim, até mesmo um mau gestor dos seus bens, né? Ele emprestava e ele não cobrava de volta. Ele tinha as coisas, ele se importava muito com dinheiro, com recursos. Ele tinha um apreço muito grande pela palavra, né, e a sua segurança espiritual. E as necessidades, como casa, dinheiro, propriedade, bens, isso para ele era uma consequência da vida. Não fosse pela sabedoria de Catarina, Lutero e sua família teriam passado muito mais dificuldades do que eles já passaram. Beto, boa noite, bem-vindo. Então, aqui no nosso texto, ele vai dizendo, para estar complementando, né, que Lutero percebeu que as dádivas de Deus são concretas e que elas vêm e passam. Né? Então, esse aspecto, essa concepção de que, na verdade, não são as riquezas que passam por nós passamos por elas. Né? Quando morremos, naquela expressão, né, nu vieste, nu voltarás. Cabe a sabedoria em fazer bom uso dos bens materiais que Deus coloca nas nossas mãos ao longo da nossa vida. Lutero fez críticas fortes ao sistema capitalista medieval. Né? Quem era o grande detentor do capital na Idade Média? A Igreja Católica. Né? E alguns príncipes e nobres. Bom, e aí Lutero faz críticas fortes ao capitalismo daquela época, né? Aponta o grande pecado que a própria igreja, quando ela pregava um discurso que era diferente da sua prática, né? De acumulação. E aí ele traz um outro ponto, né? Que o coração controlado pelo dinheiro aparece nas pequenas relações comerciais em todos os setores. O que ele quer dizer com isso? Ok, se a gente pode criticar aqueles que estão ficando ricos de maneira desonesta, né? Mas cuidado com o nosso lugar crítico, que a gente não se torne um hipócrita. À medida em que nós apontamos o dedo para o outro e escondemos, ou tentamos esconder, as nossas próprias falhas e corrupções. A palavra do Senhor nos lembra aí, né? Aquele que é fiel, né, no pouco, também é fiel no muito. Nada é nosso de verdade, isso precisa ser trabalhado como um princípio de valores de gestão, de administração. Trouxe aqui um texto, eu reservei um textinho, uma fala de Lutero. Gostaria de pedir ao Richarles para fazer a leitura para nós, por favor. De fato, a gente ainda poderia silenciar aí quanto aos gatunos miúdos e isolados. Se fosse caso de atacar os maiúsculos, poderosos aquilápios, com os quais senhores e príncipes fazem causa comum e que diariamente saqueiam, não uma ou duas cidades, senão a Alemanha inteira, e onde ficaria o cabeça e protetor supremo de todos os ladrões, a Santa Sé Romana com todo o seu séquito que, por meio de furto, apropriou-se dos bens de todo o mundo e mantém até o dia de hoje em seu poder. Em breves palavras, esse é o curso do mundo. Quem pode furtar e roubar publicamente,
segue seguro e livre, por ninguém censurado e de mais a mais, ainda quer que lhe tributem honra. Enquanto isso, os gatunos pequenos e furtivos que o apiaram, uma vez só sofrem vergonha do castigo, fazendo aqueles outros parecerem íntegros e honrados. Saibam, entretanto, que diante de Deus são os maiores ladrões, e ele os há de castigar como merece. Isso. Lutero era bem interessante. Lutero tem e usa muitas vezes essa linguagem ácida, né? E é uma crítica direta. E ao ler esse texto e olhar um pouquinho para a nossa sociedade, nós podemos dizer Lutero era brasileiro, né? Fazendo uma crítica às nossas autoridades e que tem aí a autoridade de fazer circular ou não, né? Entre todos as riquezas que são do próprio povo, né? Que é da própria nação. Então, é uma advertência que ela, interessante esse aspecto, né? Ela ela atravessa a cultura, ela atravessa a história, né? E o povo, e a gente pode dizer, puxa, que crítica fantástica, né? Para os nossos dias, né? Não só a Santa Igreja Romana, né? Mas de um modo geral as instituições, né? Tanto aqueles que se apropriam da fé como um meio para arrecadar, né? E usurpar riquezas alheias, quanto aqueles que, digamos, governo, autoridades, né? Empresários. A gente pode olhar de modo muito geral assim também para os pequenos comércios, né? Olhando, por exemplo, para a questão do nosso cotidiano, como que produtos, né, de necessidade básica e da nossa cesta básica, nesse momento de grande preocupação econômica, grande preocupação financeira, como alguns comerciantes, né, têm se valido desse momento como uma oportunidade para sugar, né, para se beneficiar daqueles que estão necessitados. Então, esse texto e essa crítica de Lutero, ela toca, né, a cada um de nós. E todos nós que fazemos uso dos recursos, né, como administradores, de que maneira, botando a mão na consciência, de que maneira nós estamos lidando com os recursos que Deus dá no serviço ao próximo. Expressão lá atrás, onde é que é o nosso coração? Né, e o que nós estamos fazendo com as mãos. Então, é essa crítica que ele faz para a sociedade de um modo geral. Para Lutero, uma pessoa consegue cumprir a sua função no mundo através da ordem vocacional. A vocação é um chamado externo de ordem e de essência. Aqui entra um outro tema muito forte e que tanto o Max Weber, ele no seu livro, ele vai discutir muito esse aspecto, ele evoca no seu discurso um conceito que foi muito bem trabalhado, né, estruturado com Lutero, que é o sentido da vocação. Richard, gostaria de dar uma contribuição? Vocação, acho que no sentido mais simples falando, seria um chamado que nós temos, né, enquanto cristãos também, enquanto filhos de Deus. Cada um tem suas vocações, né? Como o pastor tem a vocação de pastor, mas também tem as suas vocações de pai, de filho, e também várias outras funções, né? Nós somos chamados a praticar o amor de Deus. Acho que, de um modo mais simples, acho que eu entendo isso. Está correto, né? Lutero faz, para alguns, né, na Idade Média, o que era a vocação? Era o chamado, né, a ideia de chamado mesmo, né? De fora do mundo, de um mundo sujo, né, de um mundo imperfeito, para uma santidade. Ou seja, a vocação era entendida apenas como aqueles que se colocavam para o santo ministério ou para uma vida monástica. Esses eram vocacionados, né? Era um sentido de chamado especial. E tinha o resto do mundo, aqueles que ainda não foram tão elevados, né? O que é que Lutero faz que se torna, então,
um grande divisor, né, e uma grande marca do protestantismo, né, que Lutero, alguns vão assim, poxa, Lutero abriu a porteira, né, ele agora escancarou, generalizou tudo, né? Não, né? Isso Lutero vai estar trabalhando dentro da santificação. O povo de Deus, sacerdote do povo de Deus no mundo. Lutero vai buscar isso com a vocação nesse chamado, e o Richard disse bem, né? Antes, ser pai, ser mãe, era uma função invisível. Não era dado nenhuma nobreza, né? E com a doutrina da santa vocação, Lutero vai dizer isso: você nasce homem e mulher, beleza, isso é natural, isso é da natureza humana. Agora, ser pai, ser mãe, é uma atitude, uma postura dentro da criação divina, com a qual você vai se dirigir ao seu filho, né? Ele vai trazer isso de uma santificação, né, em todas as habilidades sociais. O médico é chamado para a vocação divina, o administrador da mesma forma, né? Então, Lutero vai trazer a presença do Espírito Santo e de uma vida santa em todas as nossas funções e lugares sociais. Então, é isso que é um tema importante e que o Weber vai resgatar isso no século XX, né, quando ele vai discutir esse conceito de vocação como algo especial que traz um brilho em torno do labor, né, das pessoas na sociedade. Isso como um legado do protestantismo, um legado luterano, né? Então, Lutero vai dizer que isso é importante para a ordem e decência. O que quer dizer com isso, né? Todas as profissões, desde as consideradas mais nobres até aquelas consideradas, de certo modo, invisível ou menos nobres, né? Ele vai dizer: aos olhos de Deus não há diferença. Todos os saberes, né, e todos os fazeres são úteis e necessários para a ordem, né, para a organização e o bem-estar social. E isso como um chamado de Deus para nós colocarmos em prática no mundo, né? Isso é importante a gente entender, porque vem algumas coisas aqui mais à frente. Vou colocar aqui. Pastor? Sim, pois não. Isso é bem interessante, porque eu lembro que quando a gente chega lá no seminário, uma das primeiras perguntas que fazem lá, principalmente nos testes lá de psicologia e tal, é por que você quer ser pastor, né? E aí uma das questões é exatamente isso, se a gente entende que estudando ou trabalhando nessa profissão, assim, só assim ou apenas assim a gente vai estar servindo a Deus. E essa é uma questão interessante, porque tem gente que faz de tudo, né, para ir para o seminário ou para ser pastor e tudo mais, mas não é apenas nesse ramo, né? Principalmente nesse período da quarentena, eu acho que dá para ilustrar bem isso. A nossa vida aqui, o quanto ela não ia ser possível se existisse só a nossa profissão, só essa profissão. Não seria, né, possível. A gente mantém a nossa vida espiritual por causa disso. Temos as pessoas que estão enfrentando aí todos os riscos para a manutenção, e dá para lembrar aquele sentido de sermos máscaras de Deus, sendo máscaras de Deus, tendo cada uma a sua opção, então a gente não tem a vida. Que Deus tem a vida aí, né? Então, não é só nessa profissão, são todas, né? Isso, bem colocado, né? Paulo vai dizer, e Lutero, quando eu disse antes, né, ele não faz uma generalização. Lutero, ele fala da grande, né, quando Paulo fala quem aspira o episcopado, né, grande obra almeja. De fato, o episcopado, o trabalho pastoral, a vocação, o chamado de ser, né, testemunha, de ser o rosto de Cristo, do santo ministério, isso Lutero coloca, essa é a santa vocação, né?
Porém, nesse sentido, como dentre todos os santos, ou de todos os modos, né, de santificar e servir a Deus no serviço da sociedade, existe a função nobre do ser pastor, do sacerdócio. Nem por isso aqueles que não são, né, ou que não estão ministros, deixam de estar exercendo, cumprindo aos olhos de Deus, um santo e importante papel para a manutenção de um bem-estar social comum. E isso tem tudo a ver com esse mandamento, porque isso fala de administração, isso fala de gestão de dons, gestão de recursos dados por Deus. Não, seguindo aqui um pouquinho. Cabe a cada qual, por consequente, que, sob pena de desagrado de Deus, corre-lhe o dever de não só nenhum dano fazer ao próximo, nem subtrair sua vantagem, nem em transações de compras e venda, ou em qualquer negócio perpetrar contra ele qualquer deslealdade. Mas ainda lhe cumpre proteger fielmente os bens do próximo, causar e favorecer o seu proveito, particularmente para isso. Se recebe dinheiro, remuneração e vitualhas, né? Vitualhas, aí eu buscar, eu falei, puxa, que palavra é essa que eu não encontro, não dá para ler no jornal uma palavra essa, né? Fala daquilo que é muito comum as pessoas que trabalham, né, especialmente no interior, mas também pastores, né? Muitos pastores, está na história da nossa igreja, muitos pastores no interior, eles fazem os seus estudos, fazem, né, o trabalho, e aí quando a congregação faz o culto de ação de graças, faz o culto de festa da colheita, né? Pastor, tá aqui, ó, o seu salário são tantos sacos de café, né? São tantos sacos de feijão. Então, quando você recebe como parte do seu pagamento víveres, né? Bens, ou alimento, ou coisas materiais que não são necessariamente uma moeda corrente. Bom, aqui eu deixei um texto bíblico que a gente dá uma olhada. Tranquilo até aqui, pode avançar, Cláudia? Vamos avançar. Então, tá bom. Aproveitando aí, Cláudia, que tu está com o microfone aberto, poderia ler, então, por favor, esses 2 parágrafos? Tá, é a apropriação injusta de bens alheios. Compreende toda espécie de vantagens e desvantagens do próximo, para a desvantagem do próximo, em toda sorte de negócios. Furtar é vício muito difundido comum. Tão pouco, entretanto, ele se repara e atenta que já ultrapassa todas as medidas, de forma que, se fossem enforcados todos os que são ladrões, o mundo, em breve, ficaria deserto e haveria insuficiência de carrascos e porcas. Eu não sei para vocês, eu me amarro muito nessas falas de Lutero. Assim, ele é bem ácido, mas ele é bem irônico. Fala assim, olha, furtar é coisa séria. A gente discute muito hoje, em nosso tempo, a questão do 6º mandamento, né, o pecado contra a sexualidade. Parece aos olhos de muitos, né, que os pecados contra a sexualidade são mais exacerbados do que os outros, né? Esse texto que ele está trazendo aqui demonstra muito também uma percepção do seu tempo, ou seja, lá na Idade Média, né, em que alguns, de certo modo, pecados eram mais enaltecidos e outros passavam despercebidos, né? Furtar é um pecadinho menor, né? Afinal de contas, faz parte, né? Pensar aqui nossa sociedade, né? 2012, 2013, toda aquela coisa do petrolão, eram que se você não fizesse o seu orçamento com uma previsão de deixar para as autoridades, para os governantes, né, aquele adicional da propina, você não conseguia. Então, fazia parte da lei de mercado a desonestidade, né, a corrupção, o furtar do povo, né, o furtar da população. Como se essa fosse a linguagem máxima. Só que as pessoas precisam se dar conta de que isso é um vício. E aí entra um outro ponto. Quando que as
pessoas vão saber que estão fazendo algo errado? Quando a consciência acusar, ele vai dizer, a consciência não acusa mais aquele que furta, não incomoda mais aquele que faz do furto um hábito, uma prática comum do seu cotidiano. E isso é muito fácil de se tornar, de se naturalizar. E a gente, se não buscar, além de uma consciência crítica, e esse é o ponto, né, é isso que o texto passa também conosco, não confia apenas na sua consciência para ela te acusar, porque à medida em que isso vai se tornando um discurso comum, um discurso da comunidade, acaba sendo assimilado, entra no modo natural de viver, sem tirar vantagem do outro. Bom, vamos pegar esse momento, né? Pessoas estão morrendo, outros estão apavorados, vou tirar vantagem, vou ser esperto, né? O outro é mané. É esse ponto que Lutero está criticando na sua época e para nós também, para nós estarmos alertas. Para além de uma consciência, usar a sua consciência como tábula de acerto, né, entre certo e errado, ele fala assim, vai mais além. Olha o que Deus diz. Então, para Deus é tão sério quanto o pecado do sexto mandamento, ou aqueles pecados que estão popular ou culturalmente tão elevados, vai ser tão sério quanto. Leva tanto para o inferno quanto qualquer outro pecado. Né? E aí Lutero, como eu falei, é um pouco ácido e irônico, ele vai dizer assim, se a gente trabalhasse com a justiça divina, do modo como ela deve ser tratada, e aí o juízo, né, o castigo para os que são corruptos, ele vai dizer, faltaria carrascos, faltaria forca, porque está de certo modo naturalizado e é a hora de a gente botar a mão no freio, é a hora de botar a mão. E traz aqui outro ponto, né? Na vocação, a medida certa e apropriada é dada ao que trabalha, para que ele não precise tomar do próximo o que não é seu. Acho que aqui entra um ponto, gente, sobre voluntariado, né? Então, está se procurando voluntários para trabalharem no serviço de saúde, e porque não está sendo suficiente. Muitos médicos que estão na frente de trabalho estão adoecendo, enfermeiros adoecendo, precisando se recuperar, e como é que a gente faz, né, para colocar pessoas para ocupar esse lugar? E aí está sendo muito feito esse chamado de voluntariado. E aí eu lembro que foi comentado isso, né? Ser voluntário não significa trabalhar de graça. Ser voluntário é dispor de um saber e de uma habilidade em favor do outro, de um modo muito especial. De certo modo, ser recompensado. Cláudia, deixa você falar esse ponto. Você que me ensinou isso uma vez, eu lembro, mas eu não quero, senão eu vou falar errado. Né? Custo de oportunidade. Aí quem está participando vai saber, que ver esse vídeo mais tarde, pode pesquisar. Custo de oportunidade. Você sempre vai estar pagando aquela história de não existe almoço de graça. Mesmo que você não receba dinheiro, você de alguma forma está recebendo alguma coisa. Mesmo que você ache que não está cobrando, no fundo você está cobrando alguma coisa. Então sempre tem algo a ser pago e algo a ser recebido. Que eu li uma vez num livro falando desse aspecto econômico. Isso é muito importante, né? Que às vezes a gente não se dá conta. Uma coisa que se fala muito hoje, né? Em termos de boa gestão do tempo, né? À medida que você dedica tempo para uma coisa, você está deixando de dedicar tempo para uma série de outras escolhas. Então, valorizar aqueles que se colocam para, de algum modo, te servir e te prestar um benefício, né? Te prestar um favor. E aí, dessa classificação, tem aqui alguns textos, eu vou colocar apenas aqui para ficar registrado, vou trazer ele aqui. Quem roubava, não roube mais. Ou seja, essa postura agora é de uma nova vida. Se todo mundo acha que para ser comerciante tem que roubar, você, por causa da palavra, pelo chamado que Deus te deu, né, como cristão, ele te abriu a consciência. A gente vai falar disso no próximo domingo. Deus nos permite, nos abre os olhos e o entendimento para aquilo que é da fé, né, próprio da fé, a gente viver essa fé no dia a dia. Então,
uma postura diferente, né? Tessalonicenses 4, procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos, vivam do seu próprio trabalho, como se tivessem, como já dissemos antes, né? Aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. No sentido do respeito social, do respeito do próximo, como uma postura a partir da fé. Aí o próximo texto. Tudo tem mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Poxa, eu tenho a vida para agradecer, né? Eu tenho a saúde que foi restabelecida. Outros podem dizer, como aquela história da senhorinha que eu comentei no início, né? Ela está agradecida porque ela não ficou doente. Né? E quando muitos idosos estão adoecendo, ela não ficou doente. Ela ainda tem força. E dentro dessa condição de ociosidade, né, que essa clausura nos impõe, ela disse para si mesma, eu vou botar a mão na máquina e eu vou fazer máscara para ajudar a quem está trabalhando, né, a quem precisa. Então, é nesse sentido, né, a satisfação de fazer, de oferecer, de ofertar algo em favor de alguém. Isso, de muitos modos, a gente já tem estudado, de muitos modos mexe o ser humano para atitudes altruístas. Existe o gene de satisfação, né, lá no nosso cérebro. Você fez coisa boa, que bom, né? Fique feliz, você ajudou o próximo. O que Paulo está falando aqui é para além dessa satisfação egóica, dessa satisfação egoísta. É você olhar, eu vou usar essa expressão, se você está de pé, isso não é mérito seu, é graça divina. E o último que eu trago aí é Gálatas 6:10, né? Sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da família da fé. Perguntas agora, vamos lá. Há um modelo econômico proposto por Lutero? Clareci. Um modelo econômico propriamente não, até porque Lutero não era economista, né? Boa. Mas eu acredito que assim, pode-se sugerir um socialismo. Seria o caso de compartilhar e não explorar, né, o trabalhador, pagar o salário no dia, né? Fazer o devido cumprimento dos deveres, digno é o obreiro do salário, né? Do seu salário. Seria, mas não é um modelo econômico. Não, exatamente, bem colocado por você. Lutero não tinha modelo econômico, né? Porque sendo Lutero quem é, como teólogo, na sua discussão, conhecendo bem a natureza da alma humana, né? Não era algo que Lutero, digamos, batia ou defendia uma tese, um modelo econômico, né? Não era essa a preocupação dele, não era essa a vocação dele, né? Até mesmo particular, a questão da gestão da casa, isso ficava por cargo de Catarina, né? Lutero, então, fala desse princípio. É um princípio de gestão, de administração pública, não é em si um modelo social de economia. Próximo ponto lá, que ele traz aqui a pergunta para nós, Lutero aplica o princípio bíblico de que cada trabalhador é digno do seu salário. Assim, eu compreendo o que ele disse, mas eu não sei explicar. Pelo que a Bíblia fala, você trabalha e proporcionalmente ao seu trabalho você vai receber e você vai... Charles, gostaria de comentar? Então, pelo que deu a entender e que a gente já viu até aqui, cada trabalhador é digno de receber conforme ele trabalha. Lembra até a parábola de Jesus conta, né, dos trabalhadores, e aí um reclama lá, por que você deu esse? Lutero ele não queria colocar um modelo de economia na sociedade, mas ele sempre bate martelo nessa questão do direito de cada um, direito e do dever de cada um. Se você trabalha, então faça um bom trabalho, trabalhe de modo digno para que você possa receber o seu salário.
E se você é patrão, então pague o seu empregado para que ele possa continuar trabalhando e também viver e manter a sua família. E mais ou menos nisso, pelo que eu entendi. É esse mesmo o princípio que eu também captei. Quando ele fala sobre vocação, ele vai dizer que toda ação, né, toda profissão é digna e deve ser honrada aos olhos dos homens como é honrada aos olhos de Deus. De modo que, a partir disso, o que dá a entender que Lutero está trazendo isso especialmente aos empregadores, aos que são alvo de prestação de serviço. E ninguém faz o faz por diversão ou hobby. Alguém está te prestando um serviço, né? Seja o coletor do lixo que passa, o gari que passa, né? Se expondo muitas vezes a riscos, né, de ferimentos, contágio com coisas aí infectadas. Seja, como a gente falou isso 3, 4 anos atrás, seja aquele instalador da TV a cabo ou aquele instalador do sistema de internet, né? Ele não faz isso porque é um hobby, por ser um prazer. Ele faz, mas ele também tem uma outra coisa, uma outra demanda, que é a necessidade de sustento e dignidade com a sua família, né? Então, por tudo isso, aqueles que estão recebendo os serviços devem agir com honra e decência para com qualquer trabalhador e lidar. Aí eu vou dizer até mais, assim, que a gente tem visto aí, mais do que o salário do médico, mais do que o salário dos profissionais que estão sendo chamados para o front, né, nesse período de pandemia, mais do que você dar o salário, ok, estou te pagando. Não. É o reconhecimento e as diversas ações que a gente tem visto, valorização, né, de homenagem, de prestar reverência, sem esquecer a questão, digamos, primeira, porque essa pessoa precisa sustentar a sua família, manter a sua própria saúde, sua própria dignidade, né? Cumprir com as suas obrigações também nesse contexto capitalista que a gente vive, está inserido, né? Não consegue sair fora dele. Então, é nesse ponto que Lutero faz isso, né? Que aqueles que trabalham sejam eles honrados, tanto com o salário quanto com o respeito, né? Porque o que fazem, né, não fazem apenas por diversão. Tá? Acho que essa é uma questão, tranquilo e claro, construtivo, algo a acrescentar. Por isso que é importante a gente ver que é uma questão de justiça, né? O salário do trabalhador é uma questão de justiça, é comparável ao furto, que é crime, né? Tipificado no Código Penal, o crime, né? Então, é uma coisa que ele tem que ver que não é só uma questão de caráter, mas também de ser um crime, né? E aí a gente tem que procurar ser justo em tudo, né? Nas mínimas coisas. Eu estava vendo aqui que mais de 500 médicos durante o ano saiu de Manaus porque estavam com os salários atrasados. Aí veio essa pandemia, né? Agora não tem médico, né? Quer dizer, ninguém vai trabalhar de graça, né? É complicado. Richard. Não, só queria destacar como é interessante a reviravolta que Lutero nesse mandamento, né? Porque essa palavra não furtarás, né? Você olha ali, não furtarás. Mas olha de tantas coisas que a gente falou, né? Eu não vou furtar, mas não é só isso. Né? Você vai agir, né, para não, se você não só furta, mas você age em tantos outros meios, né? E dessa forma você vai estar também louvando a Deus e servindo a Deus, lembrando as palavras do hino das servas, com tudo que somos e que temos, mãos, com os pés, com os lábios. É interessante quanto que Lutero consegue ampliar esse mandamento nisso, né? Não vai furtar, mas você vai honrar o trabalhador, vai respeitar, respeito cada um das profissões, né? Porque elas são vocações de Deus
com cada uma das pessoas, porque elas são filhas de Deus. Isso é bem interessante aqui. Obrigado pela contribuição. Podemos avançar então para o hino? Cláudia, tem mais alguma coisa a colocar? Eu ia falar do hino das Sermas, o Charles falou. Eu lembrei muito desse hino durante o nosso estudo, com as mãos trabalhamos, com os pés servimos, com tudo aquilo que a gente tem, né? Tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, porque a gente deve realmente agradecer a Deus. Eu lembrei muito dessa canção e Charles falando na minha frente. Eu vou cortar o meu microfone, Cláudio, só você aí e o teu povo para cantar, tá bom? A gente vai acompanhar, mas aqui, ó. Ok. Com tudo que somos e vivemos, a ti Senhor, chamar e viemos, a mim não reina, a igreja de fé e amor, a mim não reina, a igreja obra de fé e de amor, com as mãos trabalhamos, com os pés dizemos, com a voz de louvor, com os lábios de Deus, e nos bens que trazem as almas louvar, e com tudo que teu amor proclamar, tudo que sonhos Amém. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Charles, por favor, se quiser fazer um musical, tal que sou. Senhor Deus e Pai querido, nós encerramos esse momento de estudo bíblico dando graças e louvor. Porque, Senhor, nós pudemos ver e olhando Tua palavra, entender um pouco mais próximo todo o Teu cuidado para conosco, em nos chamar para sermos servos e servas, mordomos, para colocar tudo que somos e temos para a alegria, Senhor, do Teu coração e para o socorro e o bem-estar daqueles que estão ao nosso redor. Nós te louvamos, Senhor, pelo maior e primeiro presente da vida. Pois Tu nos trouxeste a esse mundo para vivermos e vivermos de maneira plena. Nós te agradecemos, Senhor, porque pela ressurreição de Cristo Jesus, a nossa vida e o nosso viver pode encontrar sentido e realização de maneira ainda mais assombrosa e feliz. Quando nós podemos ouvir, Senhor, Tu nos amas, e pelo sacrifício de Cristo que nós celebramos neste tempo da Páscoa, podermos viver em paz contigo aqui neste mundo e também para a eternidade. Senhor, todos os presentes que Tu nos dás, junto com a vida, nós te damos graças e louvor.
pessoas que tu agregas ao nosso viver, nossos pais, nossos cônjuges, nossos irmãos e irmãs na fé cristã, que nos fazem, Senhor, entendermos, experimentarmos uma vida em comunidade. Ainda que nesse tempo de reclusão, de distanciamento social, tenhamos que ficar longe da tua casa, tenhamos que ficar longe da tua comunhão, ainda assim, Senhor, nós nos alegramos porque tu nos colocas em conexão com os nossos próximos, com nossos irmãos. Nós te louvamos, Senhor, de modo especial, porque tu presenteaste com mais um ano de vida a Isabel, ao Jairo, ao José Carlos e outros tantos irmãos e irmãs, embora não listados aqui, mas que tu conheces, Senhor, nós pedimos. Seja bondoso e misericordioso e conceda a esses teus filhos e filhas, neste novo ano que iniciam, a alegria de viverem sob a tua bênção e proteção. E ainda que venham a enfrentar desafios, que tenham a certeza da tua companhia e por tua força a vitória diante das adversidades. Senhor, Pai querido, nós colocamos em tuas mãos todo o nosso país, o nosso estado e cidade de modo especial, para que possam atuar de maneira digna ao cuidado da vida daqueles que estão adoentados, aqueles que estão acamados, fragilizados, profissionais que, na sua santa vocação, estão se colocando a serviço, Senhor, do próximo, nas diversas instituições e organizações, nas diversas esferas de poder. Conceda, Senhor Deus, que na administração dos recursos materiais, essas e cada um de nós, essas pessoas e cada um de nós, tenham a sabedoria e a dignidade de trabalhar para o bem do próximo e não ver neste momento de preocupação, de ansiedade, de histeria, oportunidades para se fazerem, oportunidades para tirarem vantagem sobre o próximo. Atue, Senhor, no nosso coração. Quebranta o espírito de corrupção e de ganância. E dá-nos, Senhor, um espírito de voluntariedade, de serviço, de disponibilidade. Faça isso, Senhor, porque nós aprendemos de Ti e de Tua palavra. Não apenas por uma palavra ou um discurso, mas pela própria ação e atitude de Cristo Jesus, que negou a si mesmo e se entregou do melhor que tinha para a nossa salvação. Nós pedimos, Senhor Deus, em favor daqueles que estão enlutados. Neste tempo de pandemia, nós colocamos em Tuas mãos, Pai querido, as famílias enlutadas que sofrem por não poderem despedir-se dignamente dos seus entes queridos, especialmente aqueles que morrem por suspeita desse coronavírus. Conceda, Pai, aos enlutados a paz que o Teu Espírito Santo dá. Conceda, Pai, às nossas igrejas, às nossas comunidades, a possibilidade de, o quanto antes, poderem se reunir novamente e poder, em torno da sua mesa, alegrar-se na comunhão da Santa Ceia. E isso, Pai querido, nós colocamos ao Teu cuidado, na certeza de que Tu queres e tens para nós, para a nossa terra, para o nosso país, para este mundo, o melhor. Por isso, dá-nos sabedoria para enxergarmos para além da calamidade, para além das diversidades, a Tua providência. Quem também aprendemos a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Amém? Amém. Assim nos despedimos, agradecemos a presença de todos, cada um de vocês.